TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa tarde a todos. Hoje calhou-me apresentar o estudo da nossa tarde e é tão bom ver que, apesar do calor lá fora, ainda continuamos todos à procura do nosso Mestre no coração, o que nos faz vir aqui dentro. Então, assim, este estudo deu-me um grande prazer de fazer. Peço desculpa, mas sem óculos já não sou nada. Este estudo deu-me um grande prazer de fazer porque, tal como Dimas, todos nós andamos à procura de algo, às vezes perdidos nas veredas da vida, com tanta dificuldade, muitas vezes gerada pelas nossas próprias dificuldades. Mas tal como ele, que é a história que eu trago hoje, mas a história real de uma vida e de um coração que encontrou Jesus. Então, assim, vou-vos falar só um bocadinho. Estamos aqui com uma parte técnica. Obrigada. Então, assim, vou-vos falar de uma das mais antigas lendas populares do cristianismo. Conta-nos essa lenda que o bom ladrão, que foi crucificado ao lado de Jesus, se chamava Dimas. Ele nasceu num covil de ladrões, era filho do chefe de um bando e ainda muito pequeno contraiu lepra. De acordo com a lenda, durante a sua fuga para o Egito, Maria, José e Jesus procuraram refúgio naquela cova para passar uma noite. Na manhã seguinte, a mulher do chefe banhou o seu filho na água que tinha servido para lavar Jesus. E, com surpresa, viram a lepra desaparecer do menino. O menino, porém, tornou-se ladrão em adulto e acabou por ser capturado e conduzido a Jerusalém e condenado à morte por Pôncio Pilatos. Quando conheceu Jesus, aguardava a execução na prisão que foi antecipada devido ao rápido e vergonhoso julgamento de Jesus. A sua admiração pelo Mestre começava a desenvolver-se ao observar a serenidade de Jesus na prisão e vai crescendo durante a marcha que realizam do pretório de Pilatos à colina do Calvário. Jesus está fraco, perdeu muito sangue e no seu rosto ainda escorrem gotas vermelhas que saem das feridas que foram provocadas pela coroa de espinhos. Um sentimento de proteção e de compaixão apodera-se dele por reconhecer que ele é uma vítima, que é uma injustiça. Dimas, ao ouvir a falar de Jesus, e era alguém que somente tinha semeado o amor no seu caminho, como é que o podiam tratar daquela forma? E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chamava Gólgota. Durante a marcha, Dimas perguntava-se o porquê de tanto ódio do povo que acompanhava o triste cortejo. Os soldados de Roma não estão ali para impedir a fuga dos 3 condenados, mas sim para defender o Mestre da multidão que o insulta. Dimas apavora-se perante a morte próxima e pela morte de Jesus. Dão-lhe uma taça de narcótico amargo a fim de diminuir a sensação de dor. Ele daria qualquer coisa para sair dali. Se tivesse outra oportunidade, voltaria ao passado e refazia toda a sua vida. Ele seria o mais bem comportado de todos os homens. Durante a crucificação continuam os insultos e as zombarias,
Infelizmente, toda a pequenez e a ignorância humana se voltam contra a luz, que morria sem um único queixume. Gestas, o outro condenado, também se jantava ao povo, tal como nos diz o Evangelho de Lucas. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E Dimas tinha visto as costas mutiladas de Jesus quando o despiram, vira o seu corpo coberto de hematomas e viu o homem fraco e debilitado, mas viu muito mais além disso. Aquele não era um homem comum. Era um rei cujo reino ultrapassava a compreensão humana. Jesus não emitia uma única queixa, nem respondia aos insultos. Pelo contrário, suplicara: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Aquele homem era o rei que venceria a morte. Ele estava a caminhar para o seu reino, invisível, mas um reino muito real. Por isso Dimas responde a gestas: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E nessa altura o criminoso ficou tomado por um clarão de esperança. Voltou-se para Cristo e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sentia a vida esvair-se do corpo, mas desejava viver. Desejava viver noutra paisagem, uma paisagem de flores, onde Jesus é o jardineiro. Deseja ser uma das flores a serem tratadas por quem é capaz de perdoar aqueles que o maltratavam. E deseja adquirir aquela serenidade e paz que manifesta ao homem que se encontra na cruz do meio. A resposta de Jesus foi instantânea. Não foi preciso que Dimas lhe confessasse as suas dores, as suas dificuldades. O Mestre da vida acolhe-o. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem, à primeira vista, dá-nos a ideia de que o ladrão foi salvo logo após a sua morte naquele mesmo dia. Em certas religiões é usado para mostrar que a pluralidade das existências está em desacordo com os evangelhos e que a fé opera uma salvação imediata, como segundo eles aconteceu ao bom ladrão. Mas, antes de mais, vamos falar de uma curiosidade linguística que eu achei muito interessante. O Evangelho, segundo Lucas, foi escrito num grego antigo e, quando foi passado para o grego moderno, ele foi simplificado e perdeu algumas das suas características. Uma delas é que a língua grega, quando escrita, não tinha pontuações ou acentos, o que tornava a sua tradução difícil e de difícil compreensão. E então aí ia ser responsabilidade do tradutor fazer a pontuação onde achasse que fazia mais sentido, e daí também dependia ao seu entendimento e as suas próprias crenças. Por isso, o versículo de Lucas, traduzido literalmente para o português do original sem as pontuações, encontra-se escrito da seguinte forma: E dizia Jesus: lembra-te de mim quando vieres em o reino teu. E disse a ele: Amém, a ti te digo, hoje comigo estarás em o paraíso. Aí entra a questão da vírgula. Será que Jesus fez a pausa na sua linguagem antes ou depois do hoje? Porque se a vírgula for colocada antes, ele apoia a situação e diz assim: E dizia Jesus: lembra-te de mim quando vieres no reino teu. E disse a ele: Amém, digo, hoje comigo estarás no paraíso. Mas se é colocada depois, ela vai alterar todo o sentido da frase. Porque ele diz: E dizia Jesus: lembra-te de mim quando vieres em o reino teu. E disse a ele: Amém, a ti digo, hoje comigo estarás no paraíso. A ti digo hoje, ele disse-lhe naquela altura
que ele iria estar com ele no paraíso, mas não era hoje. Mas isto é só uma curiosidade em relação à tradução, porque nós sabemos que ao longo dos tempos muita coisa se perde nas traduções, especialmente no Evangelho tão antigo. Mas esta passagem vem-nos falar do perdão irrestrito, a mais sublime das virtudes e a mais agradável a Deus, segundo o que os Espíritos ditaram a Allan Kardec. Perdão, segundo a doutrina espírita, é caridade moral, o ponto máximo da doutrina ensinada por Jesus. Ao sentir a pureza e a resignação de Jesus, talvez Dimas se tenha apercebido da tamanha injustiça do que os condenaram. Ele escolhe seguir não um Deus vingativo, mas o Deus que perdoa sempre. Mas será que Deus perdoa sempre os nossos pecados? O Espiritismo vem-nos mostrar Deus como um Pai verdadeiramente amoroso. No Espírito da Verdade, diz-nos: Deus é a equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. A nossa conduta é o processo, a nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, também amplia a responsabilidade da criatura. Nós espíritas sabemos que Deus não condena o descrente ou o mau, o ingrato ou o injusto, mas deseja a sua regeneração, a sua salvação moral e o seu regresso a casa. Lembremos-nos da parábola que Jesus nos contou, da ovelha perdida. Ela está de acordo com o pensamento inteligente e legítimo de Jesus, ao referir-se ao amor de Deus pelos seus filhos extraviados. E diz-nos assim: eu posso pedir só um bocadinho de água? Obrigada. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Muitos ainda veem a promessa de Jesus a Dimas a maneira de se iludirem e de acharem que vão ser salvos pela sua fé, agarrados ainda a dogmas de sofrimentos eternos. Mas o Espiritismo vem-nos falar da pré-existência da alma, da lei de causa e efeito e, por conseguinte, da reencarnação. O que nos demonstra que cada um é responsável para o que vai encontrar quando se despedir do corpo físico e ingressar no plano espiritual. Porque se Jesus prometesse o paraíso, estaria a dizer que os antecedentes criminais e todos os defeitos do malfeitor estariam pagos. Mas Jesus foi bem claro quando afirmou, quando esteve entre nós: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus disse ter vindo ao mundo para cumprir a lei e os profetas e não o contrário. O Jesus que os espíritas conhecem, compreendem e por isso tanto o amam, jamais diria algo contrário à lei de causa e efeito, à lei de Deus. Se essa passagem aconteceu tal como Lucas nos conta, o bom senso diz-nos que certamente Jesus teria respondido de outra maneira ao malfeitor: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E como? Muito obrigada. Uma caridade. E como é que ele estaria com Jesus no paraíso? Através das várias reencarnações e das provas que teria que se passar até se encontrar com o Mestre. E seria quando já fosse um espírito puro. Porque as raízes das grandes provas irrompem do passado,
subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra noutra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. No entanto, se Jesus prometeu algo, não foi a entrada do benfeitor no reino dele. Se virmos com atenção, Dimas nem pediu isso. Ele pediu apenas para ser lembrado. E a primeira providência do remorso é o arrependimento sincero, comprovado na mudança de conduta. As palavras do Mestre apenas serviram de incentivo, pois o arrependimento é a porta que conduz à redenção espiritual. Costuma-se dizer que o remorso é a antessala da reforma íntima. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? E eles respondem: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. O arrependimento é a posição que o homem assume ao tomar consciência do erro que cometeu. Lamenta-se pelo erro cometido, tem vontade de o reparar e compromete-se a tentar não errar mais, porque nós sabemos que, como espíritos encarnados, muitas vezes o que tentamos não é o que conseguimos, mas estamos a fazer o nosso melhor. Ele determina que tudo o que fazemos ao próximo retorna a nós, no mecanismo da perfeita justiça de Deus. Se fizermos algo de mal para o próximo, certamente esse mal, mais tarde ou mais cedo, retorna para nós. E aí é quando retorna a misericórdia de Deus através da reencarnação, possibilitando o resgate dos débitos contraídos pelo indivíduo e o seu aperfeiçoamento intelecto-moral em cada nova existência, tal como Jesus nos disse. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Nascer da água é o símbolo da vida material. Na vida terrestre, a água é um elemento predominante, até no nosso corpo, que, conforme os médicos dizem, é composto por 70% de água. E, segundo eu li da outra vez, numa revista, quando nascemos, o nosso corpo é constituído 90% de água. Portanto, cada bebê é muito maleável e não é por qualquer motivo. É porque, de facto, o seu corpinho ainda é muito líquido. Para progredirmos moralmente, temos que nos renovar. Por isso, temos que nascer do Espírito. E é imprescindível e inevitável que reencarnemos, que regressemos à vida física e que renasçamos materialmente muitas e muitas e muitas vezes. No livro Consolador, na pergunta 248, como se verifica a queda do espírito, dão-nos a seguinte resposta: colocada por Deus no caminho da vida como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. O que nos mostra a reencarnação como uma possibilidade lógica, justa e misericordiosa, pois também admite a salvação daqueles que ali estavam presentes à crucificação. Expandindo ainda mais os nossos horizontes e o nosso raciocínio, ela também admite a salvação de todos aqueles que viviam na época e não acreditaram em Jesus. Pois se assim não fosse, segundo algumas religiões tradicionais do cristianismo, essas pessoas, apesar de muitas delas até terem um comportamento digno,
mas que naquele momento não tinham ainda condições de compreender e de aceitar a mensagem da Boa Nova trazida por Jesus, elas seriam enviadas para a perdição eterna. Ao passo que um malfeitor, cuja vida foi votada ao crime, apenas por um instante de arrependimento alcançaria o paraíso e a posição de um santo? Onde estaria a misericórdia e a justiça de Deus? Porque a reencarnação vem nos provar, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Deus é justo. Ele cria todos os seres iguais e dá a todos as mesmas oportunidades. Mas cada qual está no seu determinado grau de evolução. Por isso tem diferentes possibilidades e enfrenta diferentes situações, todas úteis e necessárias para o seu desenvolvimento. Vem-nos mostrar a bondade divina, porque Deus é bom. Dá a cada qual segundo as suas obras, mas nunca nos condena fatalmente. Todos teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias para resgatarmos os erros e alcançarmos a nossa evolução. E é poderoso. Deus mostra-nos o seu poder porque criou-nos para a perfeição e para a felicidade. E o seu desígnio irá cumprir-se integralmente em cada um de nós. Através da evolução de vidas sucessivas, todos nos aperfeiçoaremos e alcançaremos a felicidade. Emmanuel, em fé, paz e amor, diz-nos que, ainda mesmo que a dívida lhes reclame séculos de tormento, ao tormento se entregam, renovados e confiantes, na certeza de que o tempo, como graça de Deus, lhes facultará possibilidade e socorro para que se refaçam. Porque quando uma consciência já se encontra voltada para o bem, o que é que ela faz? Dedica-se a pagar os seus débitos do mundo para reerguer-se limpa e pura perante o Pai. Podendo assim dizer que pagou as suas dívidas, as suas próprias compras, as suas próprias contas, ceitil por ceitil. Por isso a reencarnação é o bálsamo também para o sofrimento. É a chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. É a luz que clareia a noite dos nossos sofrimentos e dos nossos anseios para a vida mais alta. A reencarnação, em síntese, é amor. E nós espíritas acreditamos nesse retorno. Não estaríamos aqui todos se não acreditássemos. E o planeta Terra, neste momento, está a passar por uma fase de mudança, como todos sabemos, de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. E um dia, mais tarde, daqui a pouco tempo, vai se transformar num mundo perfeito, habitado por espíritos altamente evoluídos, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Claro que irá levar o seu tempo, mas todos estamos a caminhar para a frente e para o alto. Jesus, sabendo que aquele homem arrependido evoluirá, como todos nós, através das vidas sucessivas, ele não estipula um prazo. Apenas promete que um dia eles estarão juntos num mundo mais elevado que é normalmente simbolizado pelo paraíso, em que Jesus mostrará tal e qual é a sua verdadeira forma de espírito puro, governador planetário da Terra. Esse é o amor que o Pai nos dedica, um amor incondicional. Terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância. Nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio dos nossos próprios erros, e rogamos a Deus que nos fortaleça aos propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tens prodigalizado por milénios de milénios
através da reencarnação. E como podemos retribuir todas as bênçãos que este nosso planeta nos tem facultado ao longo de inúmeras reencarnações? Cuidando dele, para que possamos reverter as dores que lhe temos causado com a nossa falta de cuidado e com os nossos excessos. Curando-nos das nossas dificuldades para que possamos ajudar a curar este maravilhoso planeta que nos acolhe e proporciona tudo aquilo que nós necessitamos. Emmanuel, no capítulo 6 do livro da Esperança, Evolução e Aprimoramento, diz-nos que, por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos noutras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é património igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar as nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quando quiseres, melhorando-te sempre. Esta é a fórmula para a nossa transformação e aprimoramento, porque sabemos que a evolução não dá saltos. Portanto, não seriam apenas umas palavras pronunciadas em arrependimento que trariam a evolução espiritual necessária para ir com Jesus para onde ele já conseguia ir. Mas a partir daquele momento iria começar a sua transformação. Emmanuel, em Fonte Viva, diz-nos: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro, façamos a nossa reforma íntima. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. E como o podemos fazer? Como podemos renovar o nosso espírito? Como vencer aquele homem velho que ainda grita tanto dentro de nós e nos acompanha há milhares de anos para que o possamos transformar no homem de bem que Jesus nos convida a sermos? Como vencer os nossos conflitos interiores? Como eliminar as tendências menos construtivas que ainda transportamos? E diz-nos o benfeitor Emmanuel: de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspeção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e de as definir. Todos nós que aqui estamos sabemos que não é um processo fácil, mas sim muito amargo, porque é muito difícil encararmos as nossas sombras. Já vemos aquilo que gostaríamos de ser, os livros e as palavras de Jesus mostram-nos tudo aquilo que poderemos vir a ser um dia e temos pressa. Mas a evolução não dá saltos e ainda temos que conviver com as nossas sombras e ainda temos que ir devagarinho, passinho a passinho, lutando ainda contra os vícios e as más tendências inferiores que todos nós ainda temos. Para além das nossas dificuldades, ainda vamos ter que lidar com as decepções e as desconfianças de todos aqueles que nos rodeiam. Não contamos com auxílio. É uma experiência que cada um de nós vai ter que passar sozinho. Nesta fase em que procuramos a nossa melhoria interior, ainda vamos ter outro problema. É que, para além de identificar as nossas imperfeições, vamos perceber, não sei se a vocês vos acontece, a mim acontece-me, muito melhor as imperfeições dos outros do que as nossas próprias. É que temos que aprender a viver e a reconhecer
que cada um está no seu estágio evolutivo. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. E neste processo também vamos reconhecer espíritos mais adiantados ao nosso lado, a quem nunca demos o devido valor, mas que nos socorrem despretensiosamente nesses momentos. E nesse momento vamos ter de ser caridosos, especialmente connosco próprios, ao apercebermos de que ainda não somos aquilo que gostaríamos de ser. Mas não nos podemos esquecer que só agora despertamos e todos temos o nosso tempo. No estágio seguinte, quando conseguimos dar mais um passinho, depois de superadas as vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a consciencialização de que é preciso permanecer firme no programa da melhoria espiritual. Em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e em desenvolver virtudes. É nesta fase que compreendemos que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-nos ainda que à custa de renúncias e provações. Através da vontade vamos começando a vigiar os nossos pensamentos, a orar e a vigiar, como Jesus nos aconselhou. Nesta altura começamos a ser mais tolerantes em relação às falhas dos outros do que às nossas próprias falhas. Tornamo-nos mais solidários, mais fraternos. Vigiamo-nos mais a nós do que aos outros, cumprindo o que Jesus nos pediu. E o que é que Ele nos pediu? Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. A nossa transformação moral é um trabalho permanente ao qual não podemos dar tréguas. A vigilância deve ser permanente para evitarmos tropeços e quedas. Eu não sei de vocês, eu já não tropeço nem caio, vocês também não, pois não? Nenhum, não é? Vamos sempre direitinhos, sem fazer asneira nenhuma. É essencial que não nos deixemos levar pelos excessivos sentimentos de culpa, porque a culpa só nos vai atrasar cada vez mais. E é importante conservar uma atitude positiva, mas de vigilância mental e emocional. São experiências educativas que nos ajudam a discernir entre o bem e o mal. Dessa forma, aprendemos a fazer escolhas mais sensatas, a conquistar amizades preciosas que nos ajudam a mudar. Entendemos, por fim, que não é possível evoluir sem a sincera manifestação de amor ao semelhante. E de acordo com esta conhecida instrução evangélica que Lucas escreveu, da frase de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita representa neste contexto um poderoso meio de auxílio. Mostra-nos que, apesar de todos termos sido criados simples e ignorantes, estamos destinados à felicidade, a qual mais cedo ou mais tarde alcançaremos através do nosso próprio esforço. E como podemos fazê-lo? Primeiro, através do autoconhecimento. O Livro dos Espíritos diz-nos, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Através da autorreflexão, de olharmos para dentro de nós e ver que já não somos perfeitos, já possuímos virtudes, mas que ainda temos muitas e muitas dificuldades, ao entendermos que vamos ter mais facilidade em entender as dificuldades dos outros do que as nossas próprias. E no diálogo ocorrido entre Kardec e Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando Kardec diz que a dificuldade está no autoconhecimento, porque Kardec diz que já sabe isso, mas como fazer para o conseguir? E Santo Agostinho dá-nos a sábia orientação: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito
e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Porque diz-nos também o Livro dos Espíritos que devemos seguir o caminho reto. Porque o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Procedendo assim, cada vez mais, vamos entrar em harmonia com a lei natural, a lei de Deus. Devemos combater as más inclinações e os maus hábitos. O Evangelho diz-nos que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque o espírita, ou o simpatizante do espiritismo, não é um ser angélico, nem perfeito. Perdoem-me se estou a ofender alguém aqui na plateia, porque pode estar algum de nós em missão e não sabemos. Vivemos num planeta de provas e expiações onde ainda prevalecem o mal e a imperfeição. Mas procuramos de forma continuada e permanente a nossa transformação moral. E esforçamo-nos para domar as nossas más inclinações, oriundas do passado recente ou de um passado não tão próximo. Pois não nos podemos esquecer que as leis divinas ou as leis naturais estão escritas na nossa consciência. Cada um de nós sabe bem no íntimo se agiu ou não com correção, não é? Como a vozinha do grilinho do Pinóquio, que quando ele fazia alguma asneira, ele punha: não faças isso não é certo, isso não é correto. E nós temos também um grilinho aqui. Devemos cultivar também os laços de amizade e de simpatia. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e fortalecem-se pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Os laços de amizade, nós sabemos, quem já estuda alguma coisa, que não são apenas os da família consanguínea. Nós sabemos que muitas vezes nos nossos lares é onde vamos encontrar os desafetos do passado. E é um passado que temos que resgatar. Que por misericórdia divina são colocados no nosso caminho para que possamos aprender a amar aqueles com quem nos desentendemos no pretérito. Não é por acaso que muitas vezes sentimos mais afeição e afinidade por amigos, não é? Temos amigos que às vezes são verdadeiros irmãos. E devemos usar a melhor ferramenta para nos fortalecer. E que ferramenta é essa? Estamos sempre a saber, e ouvimos muitas vezes aqui na casa, que é pela prece que o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se dele se afastou. A oração é o melhor meio que temos de nos conectar com os espíritos que já se encontram numa posição superior à nossa. Eles estão sempre prontos a ajudar-nos, a amparar-nos, tal como os pais atentos cuidam dos seus filhos. São irmãos nossos, mas que já se encontram mais avançados moralmente. E, por fim, temos o trabalho incessante. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho melhoramos a nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Porque ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia. E é através dele que vamos puxar para nós a simpatia, o respeito e a cooperação dos outros.
porque quem não sabe ser útil não corresponde à vontade do céu. Não atende aos deveres que tem para com a humanidade, porque o trabalho é uma instituição de Deus. Não é à toa que o lema da nossa casa é trabalho, trabalho e mais trabalho, porque é através do trabalho que nós nos vamos esquecendo das nossas dores, vamos cuidando da dor dos outros e, no processo, vamos nos curando a nós também. E é por isso que não poderemos construir os mínimos tópicos de elevação no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através do constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos das nossas próprias almas. E voltando a Dimas, Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz-nos, e o engraçado é que foi através desta mensagem que me saiu no meu Evangelho do Lar que eu tive a inspiração de trabalhar este tema. Chama-se No Paraíso. E diz-nos Emmanuel, à primeira vista parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através de simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição do paraíso. Porque viver no paraíso ou nas regiões umbralinas é simplesmente um estado de consciência. Um indivíduo que vive em constante estado de revolta, de mal-estar, que pratica o mal, que ainda se compraz nos seus vícios, ele vai viver com a sua consciência num estado verdadeiramente infernal. Ele não desfruta da paz de espírito e está num constante estado de revolta interior, blasfemando contra tudo e contra todos. Que vida poderá ter ele? Não pode ser o paraíso. Por outro lado, um homem que pratica o bem, que sente o coração inundado de sentimentos de amor ao próximo, que é brando, que é tolerante, que é fraterno, que vive em paz com os seus familiares, que despreza os vícios e desregramentos, ele vive num estado consciencial de paz e de serenidade. Por esse motivo, pode-se afirmar que a criatura humana, mesmo aqui na Terra, tanto pode viver no inferno como no paraíso. E que Emmanuel continua a dizer-nos, podemos apresentar-nos com uma volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo o jugo é suave e todo o fardo é leve. Foi o que aconteceu com o espírito do chamado bom ladrão. Passou a viver e a sentir um novo estado de espírito. Passou a desfrutar de serenidade e apercebeu-se, olhando para dentro de toda a sua extensão, de toda a extensão dos seus desvios. Ele sentiu a necessidade de se modificar interiormente, de resgatar todo o mal que tinha semeado. É assim que, chegando a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas celsitudes do paraíso. Só um bocadinho. O Mestre não falhou na sua promessa, pois colocou-o num caminho diferente. E esse caminho iria conduzi-lo melhor para a sua caminhada rumo a Deus, diminuindo a pouco e pouco, muito devagarinho, a distância que o separava do Criador. Dependeria unicamente dele, como depende unicamente de todos nós, o tempo que levaria realmente para entrar
nas regiões elevadas dos planos divinos. Região essa que normalmente conhecemos como paraíso. Assim aconteceu a Dimas, porque o Pai não nos julga e aceita-nos como somos e incentiva-nos a cada dia a sermos melhores. Dimas chegou à pátria espiritual com a disposição de retificar os seus erros e, conforme a promessa que lhe fizera Jesus, descobriu o paraíso do desejo do bem, da vontade de lutar para ser melhor até alcançar a perfeição. Porque o Pai está sempre pronto, atento e a cuidar de nós, mesmo nos momentos em que pensamos que estamos sozinhos. Normalmente lembro-me sempre daquele conto onde perguntamos a Jesus: onde estavas? Os teus pés seguiam-me na areia, mas quando eu estava em maior sofrimento, onde estavas? Que eu só vi os meus passos sozinhos. E Jesus respondeu: nesse momento eu carregava-te ao colo. Então assim, muitas vezes nós achamos-nos, depois de despertar, que ainda temos muitas dificuldades e que não podemos servir porque o Pai é puro e nós ainda vamos muito no início do caminho, como crianças espirituais. Mas eu trago-vos uma mensagem de Maria Dolores, pela voz de Chico Xavier, e que eu costumo ouvir muitas vezes quando me sinto mais em baixo. Que Jesus ampare os nossos passos, ilumine sempre o nosso caminho até Ele, para não nos perdermos nas nossas dificuldades. Então, muito obrigada por me terem ouvido. Uma boa tarde a todos e deixo-se com Chico Xavier. Obrigada. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Depois desta tarde, desta bela palestra, um belo tema,
que nos deve servir a todos de incentivo para nos tornarmos cada vez melhores. E esta palestra tem pano para mangas. Havia aqui muitos outros temas a desenvolver, mas vamos ficar, efetivamente, com aquele de que ela mais fala. Ela, a Isabel, e a palestra que ela preparou, que é da evolução. Não é? Todos nós, e ainda hoje no estudo também falámos muito sobre a reforma íntima. E esta palestra o que nos vem falar é precisamente sobre a reforma íntima, não é? Sobre a nossa evolução espiritual. E por isso todos os nossos dias, daqueles que nos dizemos aprendizes de espíritas, porque para sermos espíritas tínhamos tínhamos já que cumprir plenamente as leis de Deus, e como ainda não o conseguimos fazer, então somos só aprendizes, não é? Mas estamos a caminho, como ela disse muito bem. Então, o que é preciso realmente pensarmos é nisto. Todos estamos a caminho da perfeição. Muito longe ainda, é evidente, não é? Até quando a Terra passar a planeta de regeneração, que começará a partir de mais ou menos, segundo Chico, no Pinga Fogo, em 2000, a partir de 2057, ele também disse ao Geraldinho que seriam 70 séculos de regeneração. Portanto, depois da regeneração, ainda temos o planeta feliz. Depois, então, é que passaremos aos planetas celestiais. Portanto, calculem que ainda temos um longo caminho pela frente. Mas o que é preciso é seguir sempre, nunca ficarmos parados, não é? Andar sempre, como ela disse muito bem, para a frente e para o alto. Foi isso que Chico também nos veio ensinar através de todos os seus escritos, de tudo aquilo que os bondosos benfeitores espirituais trouxeram para todos nós. Então, a evolução é um facto e deve fazer parte do nosso dia-a-dia. É disso que nós devemos preocupar-nos, de evoluirmos. E, para isso, precisamos de uma coisa essencial: oração. Lembrarmos-nos de orar, mais do que oramos, não é? Lembrarmos-nos de orar de manhã e à noite, pelo menos. A nossa Dona Aldina dizia-nos sempre que uma hora muito boa para nós nos ligarmos ao além, ao mais alto, era, quem tiver oportunidade, a hora das vésperas, a hora das 6 da tarde. E ela fazia, ligava-se todos os dias às 6 da tarde, fazia uma prece de gratidão pela presente encarnação. Então, que os nossos benfeitores espirituais e que os nossos fundadores sejam para nós o exemplo que nós precisamos de seguir para realmente fazermos mais rapidamente a nossa caminhada em direção a espíritos perfeitos. Como eu sempre vos digo, porque foi o que aprendi com a doutrina, é o único determinismo que temos na vida. Vamos ser espíritos perfeitos. Quando? Mais depressa, mais devagar, isso vai depender de nós, só de nós. Da força de vontade e da perseverança que ponhamos em cada uma das nossas atitudes e, portanto, dos nossos atos. Só depende de nós. E vamos então para a nossa prece final com uma... Agora foi a Maria Dolores, esse espírito bondoso, que veio através de Chico e que tem vários livros escritos por Chico com coisas dela, com mensagens suas. E esta é uma outra, mas não dela, do Monsenhor Silvério Horta,
também pela psicografia do Chico, nos traz estes versos que eu pessoalmente adoro e que de vez em quando vos trago e que é uma oração. Ele mesmo lhe chamou oração nossa e que diz assim, continuo sem a saber de cor, apesar de a dizer várias vezes. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal Igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. E vamos então desejar-vos a todos, em nome de Batuíra e do Velho Serrano, um resto de bom fim de semana, muita paz e até para a semana. E, por favor, não se esqueçam das vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.